Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Bom, os processos pedagógicos no handebol. Movimentos no handebol. O handebol é um desporto, vamos resumir aqui, né, em poucas palavras, o que o handebol faz e pode fazer por um praticante. O handebol é um desporto que reúne os três movimentos básicos do ser humano: correr, saltar e lançar. É por isso que, quando a gente fala em treinamento de handebol, se faz muito importante prescrever exercícios também relacionados ao atletismo, né? Porque no atletismo nós temos essas três condições: correr, saltar e lançar. Tem como característica principal a velocidade e a combinação de gestos motores. Quais são os benefícios da prática do handebol? Né? Ela desenvolve a resistência, habilidades, coordenação, velocidade, força, coragem, né? Entre outros atributos. Mas vamos lá. Como que pode se dar a iniciação da prática do handebol? Vejam bem, talvez pode acontecer, lógico, que vocês já acabem por fazerem parte de uma equipe na preparação física de um time de handebol, já de um time adulto de handebol. Mas nem sempre é isso que acontece. E até, diga-se de passagem, como caráter de experiência, vale a pena trabalhar na iniciação esportiva. Então muitos acabam relacionando assim: mas iniciação esportiva é na escola, é para o professor de educação física na escola. E isso não é verdade. Muitas escolas contratam técnicos de modalidades específicas, no caso o handebol, para trabalhar todas as faixas etárias, todas as categorias, não é? De idade dentro da escola. Lógico, você vai desde a parte inicial dessa própria iniciação esportiva até os alunos mais velhos na escola, que já vão atuar de uma forma mais direta no handebol. Mas sim, o bacharel sim pode trabalhar na escola, sim ele pode atuar como técnico desportivo de determinada modalidade. Então é preciso saber como funciona ou como pode funcionar o handebol nas mais diferentes faixas etárias. Senão não pode chegar lá e o mesmo treino que vai dar para os alunos de 15, 16, 17 anos vai dar para a criança ali de 9, 10 anos. Não pode, tem que ter a limitação, tem que ter a especificação, não é? Para que possa despertar o gosto, o interesse pelo handebol. E principalmente se o professor, se vocês vão trabalhar na escola como técnico de handebol da escola, vocês precisam ter material humano, precisam ter alunos com vocês. Então vocês só vão cativar os alunos se a aula for cativante, se a aula for interessante, se a aula não for extenuante, né? Se ela for adequada às faixas etárias que você vai encontrar nesse público na escola, né? Ou numa escolinha que possa existir de handebol. Hoje nós temos escolinhas de futebol, de vôlei. Por que não pode ter uma escolinha de handebol? É uma questão de recriar essa cultura, não é? Que um dia já existiu e que hoje em dia está um pouquinho afastado do handebol, né? Do gosto popular. Aqui, pelo menos aqui na região, mas isso pode vir a acontecer. Mas então é importante conhecer esses processos pedagógicos, ou seja, como trabalhar com os diferentes públicos, as diferentes idades. Então vamos lá. Bom, é importante lembrar basicamente tudo que eu já falei, agora antecipei um pouquinho, né? Muito importante. O ensino da modalidade, o planejamento deve se orientar pelo aluno, nunca pelo conteúdo e nunca pelo professor. Não é? Então, sempre o aluno é o final, o grande objetivo do teu planejamento. Então, você está planejando teus treinos de handebol lá e você tem um público que é criança, você tem que pensar neles. Como eles vão é para eles que você vai fazer o planejamento. Não é? Como eu disse, não adianta você planejar algo muito intenso para crianças pequenas. Tá? Como diz aqui, essa que eu queria, o sujeito do ensino. O ensino da educação física é proporcionar situações pedagógicas em que o aluno aprenda dirigir suas próprias ações. Ou seja, a ideia é levar o aluno, você passar para ele o conhecimento,
da modalidade, através de inúmeras estratégias, inclusive principalmente se for crianças, estratégias lúdicas, porque em primeiro lugar a gente visa com a educação física, independente se for um esporte específico ou aula de educação física na escola, é procurar gerar saúde, ou seja, é procurar fazer com que a criança tenha gosto por fazer o exercício físico e isso se torne algo natural para ele, independente se vai ser o handebol, se depois vão ser algum tipo de ginástica, não importa. O importante é despertar nisso. Lógico que se despertar o handebol, você vai ter aluno para o teu time da escola, não é? Porque muitos técnicos, hoje grandes técnicos dos mais diferentes esportes, começaram como técnicos esportivos em escolas e depois tornaram-se grandes técnicos representando, enfim, estados e a própria nação, ok? Aprender a agir autonomamente é você, completando, através do ensino das condições, da movimentação, das ações do handebol, fazer com que o aluno aprenda a fazer aquilo e depois ele use aquilo das formas mais variadas, claro, dentro das características que ele possa apresentar e que com o passar do tempo isso vai poder ser levado à condição de um treinamento mais específico para ele se tornar um atleta, mas a gente já chega lá. A decidir sozinho e em conjunto, lembrando, o handebol é um esporte colaborativo, para não dizer muitas vezes até cooperativo, quer dizer, dificilmente tem aquele jogador sozinho que sai driblando e vai fazer o gol. Sempre sobe o grupo para atacar, desce o grupo, o time para defender, é sempre um trabalho em conjunto. Aprender a agir comunicativa, cooperativa e criativamente. Não é? Então tudo isso vai ser despertado na prática do handebol e só vai ser despertado se for bem planejado, observando as faixas etárias e a adequação das atividades. Lembrando que principalmente quando se trata de criança, né, existe a Carta dos Direitos das Crianças no esporte, por exemplo. Jogar não é só um direito, é uma necessidade. Jogar não deve ser uma imposição em si, uma descoberta. Jogar não é só uma ideia, é uma vivência, e jogar é um processo linear, é um processo linear e um processo aleatório. Em suma, não se pode tratar uma criança como um atleta em miniatura. Ah, mas tem competições para criança? Tem, mas as competições, já vamos falar sobre isso para frente. As competições têm muitas vezes regulamento próprio, existe o próprio mini handebol, que vocês já devem ter estudado, que traz adequações para a idade, para a prática do handebol. Existe sim, o que não pode existir é a exigência, principalmente enquanto condição psicológica, do aluno que é criança, você fazer a mesma cobrança que você faria para um aluno adolescente ou um adulto. Isso não pode existir, tá certo? Então, o esporte deve respeitar o contexto próprio da idade, assumir o papel formativo adaptado às circunstâncias, coisas que eu já falei anteriormente, promove a existência de uma concepção lúdica. Então, eu insisto na condição de criança porque muitos de vocês podem, seja no handebol e em outras modalidades, poderão entrar nas escolas como técnicos da modalidade e precisam conhecer o universo das crianças. As crianças são o que mais vai envolver, mais vão se interessar pela prática, nesse caso do handebol. Então precisa conhecer para poder planejar e agir de forma adequada a elas, ok? Processos pedagógicos preliminares e específicos. Os preliminares são exercícios que servem para a iniciação de qualquer esporte. Vejam bem, há como tratar, por exemplo, a queimada como uma prática de iniciação, né? Quase que um pré-desportivo mesmo. Por quê? Porque muitos gestos técnicos da queimada nós usamos no handebol. Muito embora não tenhamos um gol, né? A gente tenha que acertar o companheiro na queimada, alguns chamam de caçador, mas existe o gesto técnico o posicionamento dos pés, a base, o gesto de lançar, de arremessar, na verdade, a bola em direção ao adversário é o mesmo que se faz em direção ao gol,
ok? E os processos específicos eu trabalho com os fundamentos básicos visando a aprendizado de uma determinada modalidade. Ou seja, aí já é propriamente, estamos falando propriamente do handebol, não é? Com toda aquela fundamentação que já foi vista do handebol, ou seja, colocando ela de forma específica e, claro, dizendo qual é o objetivo de cada um daqueles fundamentos. Não preliminar, não. É feito um trabalho em que a criança, você passa uma ideia, ela vai descobrindo o gesto, você vai indicando, vai ajudando ela a melhorar o gesto, muitas vezes sem a pretensão de fazer o gol, mas usando de outras formas lúdicas para que ela desenvolva esse fundamento. Aí já no específico, então quer dizer, no preliminar a gente pode estar falando aí de crianças até 10 anos. A partir dos 11 anos, aí 12 anos, nós podemos já estar na condição específica do handebol. Mas é claro, você pode também trabalhar ludicamente com as crianças de 11, 12, 13 anos, não tem problema. Isso não vai deixar o treino menor ou menos prestigiado, muito pelo contrário. Né? Pode até ser estimulante ter essa troca, né? Você tem um treino mais pesado, mas tem momentos mais leves, isso é importante também, ok? Na fase escolar, período em que a criança pouco domina os movimentos motores, então ela está aprendendo, ela está desenvolvendo, não é? Ela muitas vezes experimenta algum movimento para daí entender ele, né? Henri Vallon já diz que o ato motor precede o ato mental. Então muitas vezes a criança vai descobrir o movimento fazendo o movimento e depois ela vai ter consciência do que ela fez, e aí ela vai repetir ou vai melhorar. E com a ajuda do professor, né, ali, do profissional de educação física atuando ali, ele vai contribuir para a melhora, o refinamento daquele movimento. A iniciação do handebol deverá ser feita por meio de jogos pré-desportivos, como o mini handebol e outros que valorizem o manejo da bola. Não é? Então, a ideia é que a criança principalmente nessas fases iniciais, ela possa entender como é que funciona, como é a bola, como se movimenta. Ela vai fazer comparações com outros esportes, mas ela precisa ser envolvida nesse universo do handebol, precisa ser mostrada, por isso vale a pena muitas vezes mostrar vídeos, vale a pena mostrar um jogo quem sabe dos alunos mais velhos, para que ela se estimule a entender e quem sabe repetir o gesto que ela viu, não é? De uma jogada, de um arremesso, e isso vai fazer com que ela se estimule a fazer, mas o teu planejamento enquanto técnico vai ter que girar em torno disso. Jogos pré-desportivos, ou seja, a própria queimada, brincadeiras de acerto alvo, por exemplo, o próprio mini handebol, que já é uma prática do handebol adaptada, para que isso possa ser uma constante, para que eles entendam e continuem praticando o handebol, ok? Começar pelos fundamentos mais simples, aí quando já entrar na fase dos fundamentos, né? Para ajudar no amadurecimento do corpo, os movimentos fundamentais, os exercícios combinados devem aperfeiçoar as formas básicas como correr, saltar e arremessar. Então tem que sempre lembrar isso, que no handebol é extremamente importante trabalhar corrida, saltos e arremessos, porque você vai acabar tendo os 3 movimentos na mesma condição, né? O aluno, quando já dominar os fundamentos, ele vai ter essas três ações aqui usadas em conjunto, porque ele vai correr, ele vai saltar para um arremesso em suspensão e vai arremessar a bola. Então é muito importante, como eu disse, trazer atividades, exercícios do atletismo para trabalhar-se no handebol. Os objetivos de desenvolvimento motor devem ser observados nas diferentes faixas etárias. Como eu disse, o planejamento tem que ser em relação ao aluno. Não é questão de gosto, é uma questão de entender as fases do desenvolvimento motor para que não possa planejar algo muito além da capacidade do aluno e acabar prejudicando esse desenvolvimento que deve ser natural, não é? Aqui nós temos um quadrinho do desenvolvimento motor, vocês provavelmente já viram esse quadro quando estudaram desenvolvimento motor, mas aqui só mostrando um pouquinho de cada fase e o que se pode fazer isso nos estudos dentro da fase do desenvolvimento motor. Então percebam que aqui, a partir dos 7, 10 anos, é que você já começa
a trabalhar o handebol de uma forma mais lúdica, como eu já disse, daqueles pré-desportivos, e só a partir dos 11 anos que ele começa a ser específico. Então aqui muitos professores técnicos incorrem numa condição que eu particularmente combato, que é a especialização precoce. Então não adianta eu pegar o aluno aqui entre 7 e 10 anos e fazer ele treinar como se fosse um aluno mais velho, até um adulto, que eu posso trazer inúmeros prejuízos para eles, desde lesões, né, prejuízos físicos até psicológicos, porque se aqui é uma fase que ele estava descobrindo o handebol propriamente, aqui era a fase em que ele ia despontar para o jogo, porque daí ele já estava com toda a condição de fundamentação e aquilo só ia aperfeiçoar. Aqui ele já desiste, porque ele está cansado aqui nessa fase de 7 e 10 anos. Aqui ele já cansou, ele já não quer mais, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes nas mais diversas modalidades. O aluno que precocemente, por ter muitas vezes predisposições principalmente genéticas, né, o aluno é diferenciado, ele é tratado de forma... aí ele pega esse aluno e vê que ele é diferenciado dos outros, pega-se esse aluno e acaba fazendo com que ele treine e não se divirta. Ele treina com a modalidade, e quando chega aqui, que era o momento ele de despontar, que é dessa fase de 11 anos em diante, é o momento que ele já não aguenta mais e já desiste. Ok? Sugestões. 5 a 6 anos, expressar naturalmente os movimentos, usando o próprio corpo, materiais, objetos. Aqui nós estamos falando de educação infantil, não é? Provavelmente não seja o caso, mas para vocês terem uma ideia do que se pode fazer, é deixar eles explorarem. Porque toda criança já foi incentivada em casa a chutar bola entre lá 2 chinelos, 2 garrafas, 1 gol, não é? Só que muitas vezes essas mesmas crianças que o pai e a mãe ensinam a chutar a bola, pegam a bola com a mão. Por que não incentivar então a criança a fazer a mesma coisa, pegar essa bola e arremessar num gol? Não é fazer gol do mesmo jeito, mas é explorar de forma natural, é deixar com que a natureza cuide dessas condições, não é? Então, principalmente muito lúdico, tem que ser muito lúdico nessa faixa etária, tá certo? 7 e 8 anos, desenvolve as qualidades físicas, coordenação geral e agilidade. A criança com 7 e 8 anos, ela já realmente, já tem seus movimentos já mais apurados em relação à fase anterior. Então ela já entende melhor cognitivamente, essa condição psicomotora ela já consegue desenvolver, ela consegue observar o movimento, né, cognitivamente, e transferir para o corpo aquele movimento e procurar executá-lo. Não quer dizer que você vai especializá-la, mas quer dizer que já é um pouco mais refinado o movimento. Tá certo? Se antes ela não conseguia pular uma corda sozinha, ela tinha agora ela pode fazer isso, coordenar o giro dos braços e o salto antes da corda tocar a perna, enfim, né? E no handebol ela vai conseguir caminhar e lançar a bola, passar ou arremessar, já pode começar assim. 9 e 10 anos, aqui é que começa a realmente se entender o handebol. Assim, um parênteses, no que diz respeito aos jogos estudantis municipais, o handebol só é ofertado para crianças a partir de 9 anos. Então é o que a gente chama de grupo 2, que são as crianças, assim, que a grosso modo é feito pela data de nascimento, pelo ano de nascimento, mas a grosso modo são as crianças entre 9, 10, 11 anos. 9 e 10 anos. São grupo 3, grupo 2, crianças de 9 e 10 anos. E é ofertada a modalidade de mini handebol. Tá? Mini handebol. Então, se vocês procurarem no regulamento na prefeitura, no site da prefeitura, no link da Secretaria de Esporte, então vai estar lá tem lá regulamento, para essa faixa etária, 9 e 10 anos, é ofertado o mini handebol, que seria então o equivalente ao grupo 2. Tanto é que no mini handebol não é cobrado sistemas de defesa e ataque. Então o que os professores costumam trabalhar? Trabalham muito marcação individual, porque o tempo de jogo é mais curto, são só 5 alunos em quadra, o goleiro mais 4, tem todas umas adaptações. Mas então o jogo do handebol já existe de forma competitiva a partir dos 9 e 10 anos. Tá ok? Porque executa o manejo natural da bola com as mãos e com os pés. Lógico que com os pés não é a ideia, mas já consegue manejar a bola
com as mãos. A utilização dos fundamentos do handebol em função do deslocamento na quadra. Então, por isso, a partir daqui, com dominância daqueles mecanismos, daquelas ações, correr, saltar, lançar, manipular a bola que ele já teve em fases anteriores, aqui ele já começa a usar de uma forma um pouquinho mais direta, buscando entender a mecânica do handebol. Claro, pode continuar aqui, deve continuar aqui com as atividades lúdicas lúdicas, ou seja, pré-desportivos e atividades que levem ao entendimento do handebol. Porém, já pode-se começar todo o trabalho com o mini handebol, tá? Aqui uma ideia de queimada, não é? Porque, como eu já disse, o gesto é semelhante ao do handebol, tá? Aqui um exemplo de tiro ao alvo, né? Então acerta o alvo, na verdade. Também atividades que vocês encontram muitos aí pela internet, ok? 11, 12 anos, ó, a partir de agora sim a gente já tem uma condição melhor para treinar. Se antes o aluno tinha aula de handebol, agora ele pode ter treino de handebol. A partir dessa idade ele já pode começar começar essa especialização, tá? Porque ele já sim, a natureza já fez com que ele dominasse todos aqueles outros gestos motores, aquelas ações. Aqui ele já começa a refinar ele nessa faixa etária a partir dos 11, 12 anos. Tá ok? Olha aí mais umas ideias. Aqui também a queimada ainda como pré-desportivo. Lembrando que 11 e 12 anos a criança acaba de sair da condição de criança, está entrando na pré-adolescência, e isso às vezes confunde, principalmente as crianças de 11 anos e até mesmo as de 12. E agora sim, a partir dos 13, 14, aí sim, aí vocês vão ter realmente a possibilidade de treinar, fazer treinos realmente pensando no aperfeiçoamento das valências físicas e das condições técnicos-táticas do handebol. E é claro que da mesma forma, quando já parte para o ensino médio, 15 a 17 anos, aí sim, você vai ter ali um time de handebol mesmo na escola, onde os alunos vão jogar como se joga no adulto. Porque 15 a 17 anos, muitos alunos, muitos jovens nessa faixa etária chegam a jogar em times adultos, porque já tem domínio, já tem características próprias da modalidade, mesmo com pouca idade. Ok? Tá? Então, quando a gente fala em processo pedagógico, a gente está falando disso aqui, tá? Quando alguém fala, tem que ser de forma pedagógica, o que significa isso? Significa que é do fácil para o difícil, do pouco para o muito, do simples para o complexo. É extremamente necessário que isso fique enraizado na mente de vocês, tá? Não posso exigir um arremesso em suspensão se o aluno não consegue progredir 3 passos, se ele não aprendeu um arremesso com apoio, se ele não aprendeu a correr para passar a bola. Então existe todo um processo que precisa ser realizado. E detalhe, toda vez que for trabalhar, precisa existir 3 condições que o professor tem que fazer. Primeiro, ele tem que falar o que ele quer. Ele tem que falar qual é o objetivo ali daquela ação. Segundo momento, ele tem que demonstrar. Ele demonstra, seja ele demonstrando, ou um aluno mais antigo, né? Então, primeiro ele vai falar. Segundo, ele vai demonstrar. E terceiro, já os alunos fazendo, aí o terceiro momento ele vai passar a corrigir. Então, se não tiver essas 3 ações do professor, o aluno não vai conseguir desenvolver. Não é? Ele precisa primeiro explanar o que ele quer. Segundo, demonstrar. E, a partir daí, corrigir. Ok? Aí temos um jogo de handebol propriamente, não é? Já com todas as condições, e aí são jovens. Veja, na Europa o handebol é um esporte muito praticado, então até mesmo as categorias mais jovens tem público cheio para assistir, para prestigiar.